Sejam de novo bem-vindos ao Gigi for All, com mais uma nova lição do workshop Escrita Criativa. Lição número 3. Que tipo de texto escrever? Olá a todos! Hoje, vamos iniciar a terceira lição deste workshop. Nesta fase, vamos falar sobre os vários tipos e géneros de texto que podem escrever. Quando tens uma ideia para uma história, tens de decidir qual o tipo de texto que melhor lhe serve. Por exemplo, talvez o poema não seja o melhor tipo de texto para apresentares uma história. E talvez, um conto não seja o melhor texto para falar de um sentimento muito teu. Numa palavra, os tipos de texto ou géneros literários são categorias que agrupam textos literários com características semelhantes em termos de estrutura, estilo e objetivo. Parte 1. Que tipo de texto escrever? Quando começas a escrever, percebes que o teu texto vai ter características. E essas características vão enquadrá-lo num tipo de texto. Existem muitos. E podem até misturar-se numa obra só. Vamos dar alguns exemplos. Texto narrativo. Conta uma história. E expõe uma relação entre personagens contextualizadas no tempo e no espaço. Texto descritivo. Tem como objetivo oferecer detalhes sobre um objeto, pessoa, lugar ou evento. Este texto pode ser objetivo, ou seja, descreve aquilo que se vê, ou subjetivo, incluindo sensações e pensamentos na descrição. Texto expositivo. É caracterizado pela exposição de informação. Explica e compara conceitos ou coisas concretas. Texto instrucional. Orienta o leitor para uma ação e utiliza verbos imperativos. São escritos para ensinar. Texto argumentativo. Tem como finalidade a defesa de uma ideia ou conceito. E pretende convencer o leitor a concordar com o que é dito. Normalmente, quando estamos a escrever uma história, um tipo de texto nunca vem só. Misturamos vários tipos. A escrita deve fluir. E a combinação destes tipos de texto, no género em que se enquadra a história, pode enriquecê-la. Falemos agora de alguns géneros de texto que podes utilizar. O conto é uma narrativa curta, com uma única ação e um número restrito de personagens. É formado por uma situação inicial, ou seja, o conflito, a seguir, o desenvolvimento ou clímax, e, por último, a situação final, o desfecho. A biografia. É uma narração dos factos particulares nas várias fases da vida de alguém. Pessoa ou personagem. A crônica é um texto curto, com mais ou menos uma página, que conta apenas um caso, falando mais acerca da situação do que das personagens. Preocupa-se, sobretudo, com a moral que se pode retirar da situação em questão. O poema, a poesia. Embora sejam geralmente escritos em verso, podem ser escritos em prosa. Retratam conceitos abstratos, metáforas e sentimentos. Existe ainda o poema épico, que é muito longo. As novelas são maiores do que os contos e menores que os romances. Contam apenas uma situação, mas a personagem é mais desenvolvida e a história mais definida do que no conto. Possui vários conflitos ao longo do enredo. O romance contém vários enredos, várias personagens e pontos de vista diferentes. Foca-se numa personagem principal, mas retratam ambientes sociais e são histórias completas. E quanto aos géneros? Os géneros literários também te ajudam a definir a tua história. Existem vários, denominados fantasia, ficção científica, ação/aventura, ficção policial, horror, romance, jovem adulto, infanto-juvenil, thriller/suspense, LGBTQ+, novela gráfica, distopia, não ficção, entre outros. Com estas informações,
Poderás perceber melhor qual o tipo e género a que o teu texto se adapta. Único ou misto? A escolha é tua. Parte 2. Por onde começar? Exercício prático. Agora que já conheces diversos tipos de texto, e dentro destes vários géneros literários, podes escolher uma ideia para uma história. Por exemplo, uma aventura, um mistério, um romance. Em seguida, escolhe um tipo de texto literário, seja narrativo, descritivo, argumentativo ou poético, que melhor se adapta à história que desejam contar. Com base na escolha do tipo de texto, começa a escrever a história, utilizando as características do género escolhido. Presta atenção à estrutura, à linguagem, ao tom e às técnicas específicas associadas ao tipo de texto escolhido. Como vês, tens ao teu dispor muitos e diferentes estilos literários para escreveres com criatividade as tuas histórias ou poemas. Ânimo! Muito obrigada por assistirem. Vemo-nos na próxima lição. Lição número 4. Planeia a tua história. GI for All. Promoção inovadora da leitura intercultural.